Glória a Deus. Então você está empolgado, irmão? Irmão, você não vai sair da mesma forma que você entrou. Eu tenho certeza disso. Hoje você vai ser cheio com a palavra. Há uma unção específica aqui, irmãos, que vai, se você entrou aqui talvez desanimado, cabisbaixo por uma situação, você vai sair daqui animado. Aleluia! E sabe, hoje nós vamos falar de fé. Você gosta de ouvir sobre fé? E no tema que eu vou falar, corroborando, eu quero indicar alguns livros da nossa biblioteca. Você tem uma maravilhosa biblioteca? Aleluia. Primeiro é O Espírito da Fé, do Mark Hanks, um livro sensacional. O outro é Agarrando o Espírito da Fé, do Scott Webb. E o terceiro é o Extraordinário Crescimento de Sua Fé, do irmão Reagan. Olha só, nós vamos falar sobre alguns fundamentos da fé. Muito obrigado, João. Você é excelente, cara. Nós vamos falar sobre alguns fundamentos da fé. E você sabia, em um dos livros do irmão Reagan, Jesus apareceu para o irmão Reagan e falou assim: Reagan, pegue uma caneta e um papel e anote 4 coisas onde qualquer pessoa que fizer, ela vai receber aquilo que está crendo. A primeira é: declare. A segunda é: haja conforme a sua declaração. A terceira é: receba. E a quarta é: fale aquilo que você recebeu para outras pessoas. Essas 4 coisas Jesus disse para o irmão Reagan. E deixa eu te dizer algo. Você sabia que dentre essas 4 coisas, existe 2 coisinhas aí que muitas pessoas não fazem, e é por causa disso que as coisas talvez não estejam acontecendo na sua parte de confissão ou no processo de fé? E hoje você vai aprender sobre isso. Porque deixa eu te dizer algo, existe um cenário pronto para você viver 10 em 1. 10 em 1. Na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças, em todas as áreas da sua vida, você vai viver 10 em 1. Existe uma promessa, irmãos, fundamentada para você viver. Agora, se ainda não aconteceu algumas coisas, talvez é porque você não esteja praticando algumas coisas que nós vamos falar aqui. Então hoje nós vamos falar sobre aprendendo a esperar em Deus. Eu vim te empolgar hoje. A quê? A esperar em Deus. A primeira coisa que eu quero dizer é que nós precisamos diferenciar a espera do mundo com a espera de Deus. Porque é totalmente diferente. A espera do mundo, você senta e fica esperando algo acontecer para você. A espera em Deus é você ter que fazer alguma coisa enquanto Ele está trabalhando para você. Você não fica parado. Alguma coisa você vai fazendo, intercalado com aquilo que Ele está fazendo para você. Abra comigo em Isaías 64. Isaías 64, versículo 4. Diz assim, eu amo essa passagem. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti. Oh, aleluia. Você se empolga com isso, irmão? Vamos lá, vamos lá. Que trabalha para aquele que nele espera. Oh, aleluia. Então, peraí. Primeiro precisamos fundamentar algo. Que Deus trabalha para um perfil de pessoa. Qual é esse perfil? A pessoa que espera nele. Agora, vamos nomenclaturar aqui. Existe a espera do mundo e a espera em Deus. Então, peraí. Se eu espero em Deus, eu preciso ficar sentado esperando as coisas acontecer? É assim? Não. Existe um tipo de espera que nós precisamos aprender. E sabe, no grego, essa palavra trabalha significa fazendo, fabricando com as próprias mãos. Oh, aleluia!
realizando, produzindo, agindo, executando, efetuando e preparando. Então, enquanto você está esperando em Deus, Deus está fazendo, fabricando com as próprias mãos, produzindo, executando aquilo que você mais precisa. Meu Deus! E sabe, existe uma maneira certa de esperar. Olha comigo, irmãos, em Marcos capítulo 5, versículo 25. Segura aí, aonde você abriu, em Marcos capítulo 5, e antes vamos abrir em Tiago capítulo 2, versículo 14. Tiago 2, capítulo 14, ele fala que enquanto eu estou em meu processo de fé, eu preciso fazer alguma coisa. Diz assim, ó, abre na versão NTLH para mim, mídia, por favor. Tiago capítulo 2, versículo 14. NTLH. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Próximo. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Próximo. Se vocês não lhe dão o que lhes comer, não lhe dão para eles precisam viver, não adianta nada dizer que Deus abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Agora preste atenção agora no versículo 17. Portanto, a fé é assim. A fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Então, peraí. Deus trabalha para um perfil de pessoa. Para quem? Para aquele que nele espera. Então, se eu estou crendo que Deus está trabalhando para mim, e eu sou aquela pessoa que está esperando Deus fazer alguma coisa, e eu estou agindo em fé, eu preciso fazer alguma coisa no nível que eu estou crendo. Você está comigo? Você recebeu a palavra que você vai viver 10 anos em um. O que você está fazendo no nível daquilo que você ouviu? Você ouviu que você vai ganhar ou trocar de carro esse ano. Você está vendo o seu carro? Você ouviu confissões de fé, declarações de fé aqui em cima, falando que você vai ser promovido. E aí, você tem feito algo no nível daquilo que você tem ouvido? Oh, aleluia! Olha só, vamos lá, Marcos 5, 25. Vamos abrir aqui um exemplo nessa parte de andarmos naquilo que nós cremos, enquanto Deus faz aquilo que nos falou, nos prometeu. Marcos capítulo 5, versículo 25 diz assim, ó. Aconteceu que, abre para mim na normal, ARA. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padeceu à mão de vários médicos. Tendo despedido ou dado tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitou, antes, pelo contrário, indo a pior. Agora preste atenção. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque antes dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E aí a história conta que Jesus sentiu saindo desse poder, ok? Mas o que eu quero entrar aqui é o seguinte. Essa mulher, ela ouviu falar, como você está ouvindo falar hoje, como você ouviu falar que você vai viver 10 anos em um, mas ela não ficou só olhando e sentada lá esperando as coisas acontecer. Ela fez algo. Eu me lembro certa vez, irmão, que eu ouvia na Verbo da Vida de Pirituba que eu ia comprar um carro.
E sabe, irmãos, eu aprendi no Rema que eu não só preciso ouvir e ficar sentado esperando as coisas acontecer. Eu preciso fazer alguma coisa. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir nas lojas de carro. Sem R$1 no bolso. Eu chegava lá nos vendedores e falava, cara, eu quero ver o carro tal. Carro que eu escolhi dentro de mim para comprar. E aí eu sentava lá no carro e falava, Senhor, muito obrigado pelo meu carro. Com a porta fechada e o vendedor aqui assim, ó, olhando assim, ó. Eu precisava fazer alguma coisa com aquilo que eu estava crendo. Você precisa fazer alguma coisa sobre a plataforma que você ouviu que você vai viver 10 anos em um. O que Deus tem prometido para você? O que Deus tem falado para você, irmão, que você vai viver? E o que você tem feito sobre aquilo que você tem ouvido? Hoje eu vim te empolgar, irmãos, a sair do comodismo em só ficar ouvindo promessas e não fazer nada. A partir de hoje, irmãos, você vai andar como Pedro andou sobre as águas, naquilo que Deus prometeu. Amém? Oh, aleluia! E sabe, existe, primeiro, antes de tudo, de nós entrarmos em algumas coisas mais profundas aqui, nós precisamos primeiro fundamentar a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. Porque deixa eu te dizer algo. Deus prometeu para você algo e Ele é fiel para cumprir. A Bíblia fala em Números que Ele não é homem e nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele disse. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, na LTLH, fala que dele, Ele é fiel à sua palavra. Então deixa eu te dizer algo, irmão. Vai acontecer aquilo que Deus te prometeu. Vai acontecer. O sangue pode dar na canela, pode vir todas as razões. Um caminhão de razão dizendo para você, não vai dar certo. Mas se você está fundamentado na palavra, naquilo que Deus falou para você, vai acontecer. A única coisa que você precisa fazer, preste bem atenção. A única coisa que você precisa fazer da sua parte é crer naquilo que Ele falou. Porque aquilo que Ele disse, Ele vai cumprir. Você está comigo, irmão? Oh, aleluia! Preste atenção. Abra comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 35. Oh, aleluia! Sabe, existem algumas características que definem esse esperar em Deus. Existem algumas características que elas detalham. É como se fosse uma mexerica. Se eu olho a mexerica com casca, eu não vejo os gomos. Mas quando eu tiro a casca da mexerica, eu vejo vários gomos que formam a mexerica. Então, no esperar em Deus, existem algumas características que formam o esperar em Deus. E a primeira dela é a confiança. Irmão, você precisa confiar naquilo que Deus te prometeu em sua palavra. Olha só o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Na versão viva fala assim, ó, haja o que houver, não deixe desfalecer a sua confiança no Senhor. Haja o que houver, irmão. Pode acontecer o que for. Não desfaleça. Sabe o que significa desfalecer? Não apague, não enfraqueça, não deixa desanimar a sua confiança. Mesmo que pessoas, até mesmo dentro da sua casa, fale para você, não vai acontecer isso. Como pode acontecer isso? Mesmo se você receba um caminhão de notícias dizendo para você que não vai acontecer aquilo que Deus te prometeu, não desfaleça, não desanime, continue confiando. Sabe, tinha momentos onde eu estava crendo para essa compra do carro, que eu falava, cara, realmente não... Como vai acontecer isso? Eu não tinha uma arruela no bolso, irmão. Mas sabe o que eu fazia?
eu voltava para os lugares aonde eu conseguia extrair mais confiança. Eu ouvia mais coisas que me trazia confiança na palavra de Deus. Sabe, deixa eu te dizer algo, irmão. Se conecte naquilo que Deus falou para você. Se Deus falou para você que você vai trocar de carro, vai em lojas. Se Deus falou que você vai trocar de casa e ir para uma casa melhor, comece a procurar casa. Se Deus falou que você é curado em Cristo Jesus, haja como se já fosse isso. Na versão de Hebreus 10, 23, versão século 21, diz assim, ó: sem vacilar, mantenhamos inabalável a nossa confissão de fé, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Irmão, você tem que entender algo. Ele vai cumprir da parte dele aquilo que ele te prometeu, irmão. Meu Deus. Eu vim hoje te levantar, irmãos, e você resgatar coisas que Deus já tinha falado para você, e talvez você esqueceu. Não, irmãos, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Ele não é homem para que minta, e nem filho para o homem de que se arrependa de um dia, falou para você. Aleluia, se Ele te prometeu algo, vai acontecer, irmão. Aleluia. Hebreus 11:1 fala para nós termos uma convicção de fatos que ainda não aconteceram. Sabe o que é convicção, irmão? É uma ação de auto se convencer. É uma ação de você auto se convencer. Você está tão convicto nas promessas de Deus, tão convicto que não vai te faltar nada, tão convicto que você é curado, tão convicto, que se caso você se desanime, irmão, você tem que se auto se convencer. Não, eu sou curado, eu sou rico em Cristo Jesus. Se auto se convencer, porque você está convicto. Aleluia! Convicção é ter uma ideia ou uma opinião sobre algo de modo obstinado. Ninguém tira da sua cabeça que vai acontecer aquilo que Deus falou para você. Ninguém tira da sua cabeça. Ninguém tira da sua cabeça que você vai receber a melhor oportunidade de emprego de São Paulo. Ninguém tira da sua cabeça que você vai viver o melhor de Deus. Vestir o melhor, andar no melhor, comer o melhor. Ninguém tira da sua cabeça, obstinado, que você é o melhor da sua empresa, você é o melhor vendedor. Obstinado. Você está aqui comigo? Convicção é você crer absolutamente naquilo aonde ninguém ou nenhuma informação pode tirar da sua cabeça. Sabe o que é ser convicto? É você ser teimoso. Seja teimoso, irmão. Teimosia espiritual. Na parte de que não vou sair do lugar de crença. Ele me disse que vai acontecer, então vai. Sabe aqueles farol portuário, que é o logo da nossa igreja? Pode vir a onda que for, irmão. Não tira ele do lugar. Essa deve ser a sua fé, irmão. Pode vir o que for, não vai te tirar. De que você vai receber, vai viver. Você está comigo? Oh, aleluia! Glória a Deus. Sabe, quando você é convicto, você provoca Deus. Eu aprendi isso. Eu aprendi a provocar Deus a fazer coisas para mim mais rápido. Porque eu estou inabalável, crendo na palavra. Você está comigo? Inabalável. Porque deixa eu te dizer algo, irmãos, e eu quero
Preste bem atenção. Deus é fiel a você? Deus é fiel a você? Ele é fiel a você porque antes Ele é fiel à sua palavra. Você precisa entender isso. Eu preciso ministrar isso para você. Você precisa entender sobre a fidelidade de Deus por você. Imagine se Deus fosse fiel a você, aos seus gostos, às suas vontades. Nós que mudamos de opinião, às vezes direto. Imagine. Não, Deus é fiel à sua palavra. E aí, por sinal, Ele é fiel a nós. Amém? Aleluia. Então, a primeira característica é confiança. A segunda é perseverança. Irmãos, nós precisamos ser perseverantes. Não desanimar naquilo que estamos crendo. Nós confessamos, declaramos, passar uma semana e esquecemos disso. Esquecemos daquilo que estamos confessando e declarando. Não, irmão, seja perseverante. Persevere naquilo que você está confessando. Ah, Tiago, mas eu vi que talvez não vai dar certo. Não, irmão. Se Ele prometeu para você, vai acontecer, querido. Amém? Persevere, perseverança. Abra comigo, irmãos, em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus 10, 23. Nós precisamos, sabe o quê? Agarrar a perseverança. Agarrar a perseverança. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Sem vacilar. Sabe o que significa guardar? Hebreus 10, 23. Sabe o que significa guardar? Defender, proteger, perseverar. Você precisa proteger as coisas que vocês têm confessado. Sabe, às vezes nós estamos confessando, eu vou viver o melhor ano da minha vida. Eu vou trocar de carro, eu sou curado. E aí as razões, os sinais, começam a vir a contraditório daquilo que nós estamos crendo. E nós precisamos guardar, defender a nossa confissão. Você precisa perseverar. Mas, Tiago, eu não estou vendo nada. Ei, irmãos, Deus está trabalhando nos bastidores para você. Deus está trabalhando nos bastidores para você. Enquanto você está esperando, não é uma espera passiva, mas é uma espera ativa. Enquanto você está esperando em Deus, e como eu estou esperando em Deus? Agindo conforme você tem dito, confessado, declarado. Porque enquanto você está esperando em Deus, Deus está trabalhando nos bastidores para você. E quando você sair daqui, você vai receber boas notícias. Você está aqui, irmão? Você precisa pegar isso, querido. Talvez o que você mais precisava ouvir é isso. Que você precisa agir conforme a sua fé. Tiago, eu estou fazendo tanta coisa, estou declarando, estou confessando, mas não está acontecendo nada. Mas aí, você está agindo conforme aquilo que você está crendo? Porque como o Tiago disse, se você não age conforme aquilo que você está crendo, a sua fé é morta. Você entendeu? Você está crendo em vão, assim melhor dizer. E aí sabe o que acontece? Você se frustra. Você fala que a palavra que é ministrada não funciona. Mas na verdade é você que está fazendo o processo errado. Amém? Aleluia. Você me ama, irmão? Aleluia, aleluia. E a terceira característica, irmãos, é você viver como se já fosse.
Algumas pessoas que são da antiga aqui na Verbo da Vida, quantas pessoas já viram aqui eu dirigindo um carro aqui dentro da igreja? Você acha que é fácil fazer isso? Você precisa, irmãos, ter confiança, ser perseverante e viver como se já fosse. Aquilo que você tem confessado, declarado, você tem vivido como se já fosse? Você tem declarado, eu sou curada, eu sou curado. Você tem vivido como se já fosse? Você tem declarado que você vai trocar de carro, vai trocar de casa, vai ser promovido. Tem vivido como se já fosse? Tem celebrado como você já tivesse recebido? Eu venho hoje te chamar, irmão, para você parar um pouquinho de ficar sentado e esperar as coisas acontecer e começar a dançar, como você já tivesse recebido. Porque fé é. E imagine como você tivesse recebido agora mesmo aquilo que você está crendo. Como você ia reagir? Como você ia reagir se agora mesmo uma pessoa chegasse para você e entregasse aquilo que você tem confessado, aquilo que você tem crido, durante anos, talvez? Em Marcos 11, capítulo 24, Marcos 11, 24, por isso vos digo que tudo em oração, pedirdes, crede que recebestes. E o quê? Sabe o que acontece? Olhe para mim. Sabe o que acontece? Às vezes a nossa alma, ela quer dar uns pitacos. Você vai, irmão, escuta o que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando. Você precisa viver como se já fosse. Viver como você tivesse recebido. Tiagão, você precisa viver como se tivesse feito a melhor venda do mês. Mas sabe o que acontece? Às vezes nós vamos celebrar antes de ver em nossas mãos a nossa alma. Rapaz, você é louco. Você vai dançar por uma coisa que ainda nem aconteceu? Mas sabe o que tem que acontecer? Nós precisamos... Lembra daquela última ministração que eu dei? Que existe em uma empresa diretor, gerente e colaborador? Diretor é o seu espírito, a sua alma é o gerente e o colaborador é o seu corpo. Quando a sua alma vender algum pitaco, você tem que dar a opinião master. Ei, vou dançar agora! Quando o seu espírito tiver uma inclinação, eu vou visitar a empresa que eu vou trabalhar. E você vai lá no prédio da Google, pum. E aí a sua alma, antes de sair de casa, rapaz, você vai sair daqui para fazer o quê? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes nós precisamos agir em fé, mas somos influenciados pela nossa alma, porque ainda ela não está renovada no mesmo nível de fé que o nosso espírito. Por isso você precisa renovar a sua mente todos os dias, para a sua alma andar junto com o seu espírito, irmão. Os seus pensamentos andarem junto com as demandas do seu espírito. Porque sabe por quê? Porque senão a sua alma vai te frear. Ela vai falar, não, carreira? Dá uma carreirinha aqui? Não. Dá dançadinha em casa? Não. Irmão, quantas vezes eu dei uma carreira sozinho lá no corredor de casa? Parecendo um xarope, irmão. Correndo. E em alguns dias, irmãos, eu recebia ligações de coisas que aconteceram na minha vida. Eu sei o que eu estou te falando. Aleluia! Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A vida de fé é uma vida empolgante. A vida de fé não é uma vida monótona, irmão, onde você senta e espera as coisas acontecer. Uma vida de fé é uma coisa empolgante, radical, as coisas acontecendo, você vendo Deus trabalhando para você. Porque deixa eu falar algo, preste bem atenção, olha para mim. Quando você espera com a sua alma, você espera com ansiedade.
Mas quando você espera com o seu espírito, você espera na expectativa. Com a alma você fala, está demorando demais. Meu Deus, e agora? Ai, não vai acontecer. Com o espírito você fala assim, ó, tá chegando. Tá chegando. Tá chegando todo dia. O nível de expectativa, quanto mais dias passa, aumenta. Na alma não. Na alma você fica depressivo, cabisbaixo, porque tá demorando. Qual ou onde você está esperando? Na alma ou no espírito as coisas que Deus prometeu para você? Quando você espera com a alma, irmão, você fica triste, você desanima. Quando você espera no espírito, você se alegra, dança, vive como se já fosse. Sem antes você ouvir o sim no telefone. Sem antes você ler no seu e-mail. Irmão, esse é um nível de fé. Você celebrar antes de ver, antes de pegar. Viver como se já fosse, como se crendo que já recebeu. Crendo que já recebeu. Creia que já recebeu. Oh, creia que já recebeu. Creia, viva como se já fosse. Oh, aleluia. E sabe, irmãos, também existem algumas atitudes que nos atrapalham no nosso sistema de crença. Sabe qual que é? A primeira é a ser inconstante. Nós precisamos parar de ser pessoas inconstantes. O que é ser inconstante em fé, Tiago? É você receber a palavra, crer, dar carreira, chega em casa ou em algum lugar, ouve um relatório negativo daquilo que você está crendo. Ah, não, deixa para lá, não dá. Não. Inconstante. Olha o que o Tiago fala sobre pessoas inconstantes. Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago 1, 5. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem, que é o inconstante, alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, irmão, nós precisamos parar de ser inconstantes. Uma hora está crendo, uma hora esquece daquilo que está crendo, porque acontece muito isso, nós esquecemos que estamos crendo. Irmão, todos os dias, todas as horas, vocês têm que estar conectado naquilo que você está crendo. De manhã você confessa, declara. À tarde você esquece, tipo, o que eu estou crendo mesmo? Domingo, aí à noite você, obrigado, Senhor. Não, irmãos, conectados, como você já tivesse recebido. Amém? Aleluia! A segunda coisa é a falta de alimento espiritual. Coisas que te atrapalham no seu sistema de crença. Você não se alimenta espiritualmente. Porque a fé vem por onde? Pelo ouvir. E como você vai crer em algo sendo que você não está se alimentando espiritualmente? Você crê, ouviu sobre cura. E aquela cura ainda não se manifestou no seu corpo. Mas você não está se alimentando, irmão. Ouvindo ministrações, ouvindo de novo a ministração que você ouviu, lendo livros sobre cura. Agindo como se já fosse, como curado. Como isso vai manifestar? Não vai manifestar, irmão. Porque fé agrada a Deus. E nós precisamos, irmãos, olhe para mim, você precisa ter a constância de se autoalimentar espiritualmente. Você precisa aprender a se alimentar. E se alimentar espiritualmente não é você ler um capítulo da Bíblia por dia. Não.
Você come no dia uma fatia de pão só? Você toma café, almoça, café da tarde e janta. E alguns, olha lá, ceia. Não, irmãos, algo constante e denso. Um estudo denso, uma oração em línguas. Ministra, sabe? Chegou o tempo, irmãos, de nós pararmos com essa falta de alimento espiritual. Você precisa se alimentar espiritualmente. Você precisa devorar sua Bíblia. Você precisa assistir todas as ministrações do canal da sua igreja, do canal do seu pastor. Ler todos os livros da sua livraria. Você precisa ter fome e sede. Você está comigo, irmão? Porque sabe o que acontece? Aí as coisas não funcionam para você porque a sua fé não desenvolveu, porque fé cresce pelo nível de conhecimento que você ouve. Você está comigo? E aí o que acontece? Você se frustra. Aí, por fato de você se frustrar, você coloca a culpa no pastor. Culpa na visão da igreja. Porque você não está fazendo aquilo que tem que ser feito. Você está comigo? Você me ama? Então você precisa, irmãos, olha para mim. Nós temos uma excelente biblioteca, com excelentes livros. Talvez você esteja passando por uma situação na sua vida e o resultado, e a resolução do seu problema está lá. Você já parou para pensar nisso? Cura, finanças, nós temos todos os artigos, irmãos, em nossa livraria. Pare de ser preguiçoso. Pare de ser... Eu não gosto de ler. Aprenda, irmão. Nós precisamos, irmãos, andar conforme o nosso nível de maturidade espiritual, querido. Você está crescendo em Deus, irmãos. Você está crescendo em Deus. Deixa eu voltar aqui para... Terceiro, você precisa parar de ser ansioso. Lembra quando eu disse para você? Quando você espera com a alma, você é ansioso. Mas quando você espera no espírito, você tem expectativa. E expectativa é totalmente diferente de ansiedade. Ansiedade te mata, irmão. Ansiedade desencadeia todas as outras doenças. Por quê? Porque você está esperando com a alma. Não está vendo. Quando eu falo esperar com a alma, é o quê? É você estar ligado ao cordão umbilical dos sentidos, dos sentimentos. Você não está vendo, não está tocando, não está ouvindo, e aquilo te frustra. Por quê? Porque você está ansioso. Ai, não acontece. Eu não caso logo. Você entendeu, irmão? Mas quando você está na expectativa, irmão, demora 1 dia, 2 dias, e a expectativa começa a te dar força mais ainda. E sabe o que acontece? O processo fica com o mesmo gosto do dia que você recebeu. Quando você recebe aquilo que você está crendo, é maravilhosamente bom. Mas por fato de você andar em expectativa, o processo não foi chato, foi maravilhoso. Porque você celebrou antes de ter, você dançou antes de ter. Então o processo não se torna chato. Sabe que a gente leu em Marcos 11, 24? Quando nós crermos crer de que recebeste, simplesmente está falando para nós gerarmos dentro de nós o sentimento de dono. Você consegue ter esse sentimento de dono antes de você pegar em mãos? Isso é espiritual, irmão. Exemplo. Esse tablet aqui é meu. Mas antes de ter ele, eu já tenho... Tendo ele agora, eu tenho esse sentimento de dono, que é meu. Mas antes de ter ele, eu consigo ter esse sentimento de posse, de dono. Sem não ter em minhas mãos.
E sabe como chama isso? Força de fé, irmãos. Isso vai começar a atrair coisas para você mais rápido. Porque já é seu. Você está entendendo, irmão? Aleluia. Oh, aleluia. E última coisa que te atrapalha, irmãos. É você não ser guiado pelo Espírito. Sabe por quê? Porque tem muitas coisas que nós estamos crendo que não está no tempo certo de nós recebermos. E às vezes nós estamos gastando energia para uma coisa que não está na hora certa. Exemplo, minha filha. Se eu dar um carro para ela agora, é o tempo certo? Mesmo ela crendo eu dando um carro para ela, eu estou dando algo errado para ela, no momento errado. Nós precisamos ser guiados. Sabe por quê? Porque às vezes não acontece também, preste atenção, às vezes não acontece naquilo que nós estamos crendo, gerando força de fé para acontecer, aí não acontece. Por quê? Porque Deus vê que não é o momento, que nós não temos maturidade para administrar aquilo que nós queremos no momento, e nós nos frustramos, porque nós não estamos sendo guiados. Às vezes o Espírito está falando, rapaz, não é hora agora. Não é hora agora. Amadureça um pouquinho mais. Você está comigo? Você precisa ser guiado, irmão, até nas suas confissões. Porque a palavra fala que o Espírito Santo nos guiará toda a verdade. Amém? Você pode se levantar? Oh, aleluia. Agora nós vamos para a prática. Sabe uma coisa que nós precisamos aprender? Dentre esses 4 pontos que o irmão Reagan, Jesus ensinou o irmão Reagan. Declare, haja como se você estivesse no nível de fé que você está declarando, declare, haja no nível de fé que você está declarando, receba e conte. Essas 4 coisas. Uma dessas coisas que nós estamos falando, no esperar em Deus, nós precisamos aprender entre agir como se já fosse e receber, entrelaçar elas com ações de graças. Abra comigo em Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos 4, 18. Eu trouxe aqui uma versão. Vocês conseguem abrir para mim, por favor? Não, essa não. Tá, deixa para lá. Deixa eu abrir aqui para vocês, espera aí. Preciso ler isso para vocês. Ah, isso aí, boa. Olha lá, Romanos 4,18. Está na versão King James atualizada. Abraão, crendo, esperou contra todos os anúncios ou diagnósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações. Como ficou registrado a seu respeito, assim será sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdeu a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Próximo. Mas, sendo considerado tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo. Oh, aleluia! Quanto ao que Deus lhe prometeu, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glórias a Deus, estando absolutamente convicto
de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Sabe como Abraão se renovava? Dando glórias a Deus, dando graças a Deus. Eu imagino, irmãos, Abraão, talvez olhando para o seu corpo, debilitado, contra aquilo que Deus prometeu para ele. Ele olhava, mas existia uma força dentro dele, uma expectativa daquilo que Deus tinha falado para ele. Sabe o que ele fazia? Ele vivia como se já fosse. Ele levantava suas mãos e dava glórias a Deus. Graças te dou, Senhor. Agora eu quero te convidar. Você pode levantar as suas mãos, sabe, como se já fosse. Esse é o seu momento. Esse é o seu momento. Vamos, vamos. Levante suas mãos, dê graças ao Senhor. Se você quiser dançar, se você quiser correr, esse é o seu momento. Oh Pai, nós te damos graças. Nós te damos graças. Oh, nós te damos graças. Não pegamos, não olhamos ainda, mas nós te damos graças. Oh, nós te damos graças. Nós te damos graças, porque o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Oh, obrigado. Obrigado. Oh, aleluia. Vamos, essa é a sua vez. A sua alma vai falar o que você está fazendo. Peraí. Olha só, irmãos, eu vejo uma atmosfera de fé aqui. Tô falando sério. A sua alma vai querer paralisar você, dizendo: não faça isso. Não dance. Não celebre antes de ter. Mas você é o dono da empresa. Você é o diretor. É você que tem que falar: eu vou dançar sim. Eu vou celebrar sim. Ei, deixa eu te dizer algo. Lembra de Ana? Ana era sempre rejeitada, mas ela subiu no templo, começou a orar, e o profeta falou assim: ei, por que você está bêbada? Aí ela falou assim: profeta, não, eu estou orando, crendo aqui. Aí o profeta falou assim: ok, então seja feita conforme a sua crença. Sabe o que ela disse em algumas traduções? Obrigado. Ela começou a render graças a Deus, sem ver. O profeta nem sabia o que ela queria. Ei, irmão, eu estou te convidando hoje a dançar literalmente, sem antes receber, sem antes pegar. Você pode apagar a luz aqui? Você pode apagar a luz, Ricardo, apaga a luz aí, por favor. Eu quero gerar um ambiente de fé aqui, irmão. Vamos, você está esperando o que para dançar? Como se já fosse. Deixa eu te ajudar. Fecha os seus olhos aí, fecha os seus olhos. Estamos em um ambiente de fé, ok? Você sabia que em uma incubadora, um ovo, em vez de ele demorar meses para chocar, ele demora dias? Eu creio que nós estamos em uma incubadora de fé aqui. Coisas que demorariam meses para acontecer, anos, vão demorar dias, horas, só por esse ambiente de fé.
para mim, olhe para mim. Calma aí, agora não. Mas como você reagiria se o seu telefone tocasse agora e você ouvisse aquilo que você tanto quer? Qual seria a sua reação? Olha só, eu tenho a impressão de falar para uma mulher aqui. Vai ser do jeito que você está falando. Vai ser na cor, no modelo, no tamanho. Ei, é 10 anos em um. É 10 anos em um. Sabe, deixa eu te dizer algo. A partir de amanhã, vai na loja ver aquilo que você tem confessado. Vai na casa que você quer. Vai fazer outro exame. Mas, a última vez, se você recebesse agora um telefonema, como você reagiria?